E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Então nós vamos continuar aqui nossa aula de número 5, o assunto de agora, energia, certo? O concurso, como vocês já sabem, é para a Academia do Barro Branco. Energia. Se nós voltarmos lá para o século XIX, nós vamos ver um camarada chamado Lavoisier. Eu acho que é assim, ou tem um I aqui, mas algo parecido com isso aqui, né? Lavoisier era um químico e ele disse que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. E isso é o caso da energia. Nós vamos imaginar aqui, por exemplo, uma queda d'água, certo? Uma cachoeira, por exemplo, uma queda d'água qualquer. Nós vamos ver que essa queda d'água, ela possui a energia que a gente chama de potencial gravitacional, certo? Essa queda d'água é aproveitada, no caso aqui, por uma hidrelétrica, certo? Uma hidrelétrica aproveita a energia potencial gravitacional que essa queda d'água tem. Quando a água começa a cair, essa energia potencial é transformada em energia cinética. Essa energia cinética, quando chega aqui na hidrelétrica, ela é usada para girar o ímã que tem aqui dentro, né? Que dentro, esse ímã está dentro de uma bobina, e essa bobina e esse ímã, nós vamos ver na aula do futuro, ela acaba gerando energia elétrica. Essa energia elétrica é transmitida, né, através dos fios de alta tensão da hidrelétrica. Elas são transmitidas até, por exemplo, uma casa de bombas. Essa energia elétrica aciona o motor dessa casa de bomba, certo? E essa casa de bomba aproveita novamente a energia cinética para jogar a água que está nesse reservatório, que a casa de bomba está jogando a água para um reservatório, uma caixa d'água que vai abastecer uma cidade. A energia cinética aqui dentro vai virar novamente energia potencial. Então, esse aqui nós podemos considerar um ciclo qualquer da energia. Nós estamos vendo que a partir de uma energia potencial gravitacional, ela se converte em energia cinética, que depois é convertida em energia elétrica. A energia elétrica é convertida novamente em energia cinética, que novamente é convertida em energia potencial. Então, o que no final das contas é energia? Energia é algo que produz transformações na matéria. Então nós podemos definir energia como algo que produz transformações na matéria. Assim como o trabalho, né, a energia, ela é uma grandeza escalar, certo? E isso não é à toa, né, porque a energia está intimamente ligada ao trabalho. E nós vamos ver daqui a pouco
inclusive o teorema do trabalho-energia, né? Por que ele está intimamente ligado ao trabalho? Porque se um sistema físico qualquer ele possui energia, então ele é capaz de realizar trabalho. Então, todo sistema físico que possui energia, ele é capaz de realizar trabalho, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Certo? Todo sistema físico que possui energia é capaz de realizar trabalho. Não quer dizer que vai realizar trabalho. Nós já vimos as situações lá que não se realiza trabalho, certo? Que o trabalho é nulo. Aqui está dizendo que todo sistema físico que possui energia é capaz de realizar trabalho. Ele pode realizar trabalho. Não quer dizer que está realizando, certo? Tem que prestar atenção e lembrar lá daqueles fatores quando não ocorre trabalho, certo? Força resultante igual a zero, deslocamento igual a zero, e quando a força for perpendicular ao deslocamento, certo? Fizer um ângulo de 90 graus com deslocamento. Então, essas situações não têm trabalho, certo? Então, eu não estou dizendo que se o sistema físico tem energia, ele produz trabalho. Eu estou dizendo que se ele possui energia, ele é capaz de realizar trabalho, certo? Então, lá no tópico 2 do edital de vocês, né? E essa aula a gente está chegando na metade do edital, né? E essa semana eu já vou entrar no tópico 3. Eu queria terminar até o dia 31, na sexta-feira, mas provavelmente não vou conseguir. Essa semana eu vou fazer a parte de termologia e já iniciar a de eletricidade, e a gente deve ficar com uma aula para depois do dia 31, certo? Mas nós vamos ter mais de 20 dias aí para revisar e fazer bastante exercício, tá? Não vai nos atrapalhar esse pequeno atraso. Lá no edital de vocês está falando, no tópico 2 fala em trabalho, nós já vimos a primeira parte dessa aula. Fala em energia cinética, energia potencial e energia mecânica. E no tópico 2.2 ele fala conservação de energia, certo? Então, energia que vai nos interessar. Primeiro ponto que ele fala, energia potencial. Quais são os tipos de energia potencial que existe? A energia potencial gravitacional, que vai estar relacionada com a altura em que o corpo se encontra. A energia potencial elástica, que está relacionado com a deformação de um sistema massa-mola, certo? Então, esses dois tipos de energia potencial é o que nós vamos estudar, a gravitacional e a elástica. E a energia, nós vamos estudar também, como ele está pedindo, a energia cinética, né? E a tal da energia mecânica. O que é a energia mecânica? A energia mecânica que um sistema tem é a soma de todas as suas energias potencial, seja ela gravitacional ou elástica, mais a energia cinética, certo? Ah, Ricardo, como é que eu vou fazer uma energia gravitacional potencial elástica e gravitacional? Sim, se eu tiver uma mola, por exemplo, um sistema massa-mola pendurado, né? Esse sistema ele tem energia potencial gravitacional porque ele está a uma altura h de um referencial qualquer que eu determinei. E ele tem energia elástica porque tem esta mola aqui que sofre deformação devido a esse peso, certo?
e se eu colocar esse sistema para oscilar em movimento, esse bloco vai adquirir certa velocidade e ele vai ter também energia cinética. Então, em um só sistema físico, eu posso ter a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, certo? Então, nós vamos estudar essa situação. E depois ele fala da conservação de energia, né? A conservação de energia nada mais tem a ver com que nós trabalharmos com sistemas dissipativos ou não, certo? Mas isso vamos ver mais para frente. Agora vamos começar estudando a energia potencial gravitacional, que eu vou chamar apenas de EP, energia potencial, certo? Então, a energia potencial gravitacional é a energia que corresponde ao trabalho que a força peso realiza no deslocamento de um corpo do nível considerado até o nível de referência, certo? Então, a energia potencial gravitacional é a energia que corresponde ao trabalho que a força-peso realiza no deslocamento de um corpo do nível considerado até o nível de referência. Vamos traduzir isso em palavras que nós entendemos melhor, certo? Que a física se manifesta melhor. Vamos lá. Então, vamos considerar que nós temos um objeto aqui, né, a uma determinada altura h do solo, um objeto de massa m, que atua sobre ele apenas a força-peso, né? Esse aqui é o nível considerado e esse aqui é o nível de referência. Essa distância aqui é uma distância h do solo, certo? Vou fazer essas chaves aqui, até aqui, certo? E eu falo aqui que a energia corresponde ao trabalho. Então, a energia potencial vai ser igual ao trabalho. A energia potencial vai ser igual ao trabalho do quê? Trabalho da força-peso. Mas o que é o trabalho da força-peso? Nós já vimos. O trabalho é igual ao quê? A força resultante vezes o deslocamento. Então, qual é a força resultante que está atuando nesta massa aqui? Só tem uma, é a força-peso, certo? E a distância que ela vai percorrer? A distância é esse aqui, h, o nível considerado, onde ele está, até o nível de referência. Ora, mas a força-peso, eu posso dizer que P também é o quê? P é a força-peso, é o quê? O produto da massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, essa aqui é a fórmula da energia potencial gravitacional para qualquer corpo, certo? Considerando um nível qualquer que ele está do nível de referência, o trabalho é a energia potencial gravitacional é o produto da massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que ele se encontra do nível de referência. Então, essa aqui é a fórmula da energia potencial gravitacional. É o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura.
Agora vamos ver a energia potencial elástica, certo? A energia potencial elástica é aquela que corresponde ao trabalho realizado pela força elástica ao longo do trajeto da deformação X, que a mola sofre, de A até zero, certo? Vamos ver numa figura já, mas pela definição, energia potencial elástica é aquela que corresponde ao trabalho realizado pela força elástica ao longo do trajeto de deformação de A até zero, onde zero é o ponto de equilíbrio, né? Então, para determinar o trabalho realizado pela força elástica, nós não podemos utilizar essa expressão, trabalho igual a força vezes deslocamento. Por quê? Porque aqui, lembra lá da aula de trabalho, essa força é constante, certo? E numa força elástica, né, ela não é constante. Força elástica não é constante, porque ela sofre variações devido à deformação que ela sofre. Nós vamos utilizar, então, a lei de Hooke. A lei de Hooke é uma lei que determina a força elástica, que eu não vou entrar em detalhes da lei, que não vai nos interessar. O que nos interessa saber é que a força elástica é o produto de uma constante K, que é o quê? A constante de deformação da mola. Cada mola que é feita, existe uma constante K, certo? Que é determinada pelo fabricante da mola, certo? Ele faz a mola, mede e diz, ó, essa mola, ela tem uma constante de deformação de 200 Newton por metro, por exemplo, certo? Então, esse valor K é uma constante que representa a constante de deformação da mola, vezes X, que é o quê? A deformação propriamente dita da mola, ou seja, o quanto a mola se consegue se deformar, tanto no sentido dela se expandindo, quanto ela se contraindo. Então, a lei de Hooke, ela diz que a força elástica é o produto de Kx, o produto entre a constante de deformação e a deformação dela em si. Então, como a gente não pode usar o trabalho, essa força, essa expressão, porque a força F, a força elástica, não é constante, para nós chegarmos a uma equação que nos dê a energia potencial elástica, que eu vou chamar de EPE, né, energia potencial elástica, nós vamos partir de uma análise gráfica. Nós vamos considerar aqui que nós temos uma mola, certo? No seu estado de repouso, essa mola, ela se encontra no seu estado de equilíbrio no ponto zero. Em determinado momento, eu causo uma deformação nessa mola e ela passa para um ponto A. Se eu montar um gráfico de f de x por x, da força elástica por x, eu posso determinar que a força elástica, o Kx aqui,
ele está no ponto zero e depois ele tem um ponto A. Essa força ela tem uma variação do momento que eu começo a deformar ela, uma deformação linear até o ponto Kx, certo? Deveria estar mais um pouco em cima, deixa eu botar aqui mais um pouco em cima o Kx, certo? Aqui a força Fe, aqui Kx, certo? Então vamos trocar a cor aqui para ficar melhor de ver. Ó, Kx está aqui até o ponto A. Então, nesse momento, houve a mola sofreu a deformação, né? E a força foi linear, foi crescendo até chegar no ponto A. Então, nós já cansamos de ver, né, que sempre que a gente tem o produto de uma força vezes um deslocamento, essa área aqui, a área abaixo da curva, ela vai significar ela vai ser numericamente igual ao trabalho realizado pela mola, certo? Então, nós sabemos que o trabalho realizado, esse produto aqui, ele é o produto, essa área é o produto de um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo, ele tem o produto da base vezes a altura dividido por 2. Ou é os catetos, né? Os catetos, que um fica sendo a base e a outra altura dividido por 2, certo? Então, qual é a base? A base está aqui, 0, certo? E ele veio aqui até esse ponto aqui, que eu disse que é o ponto A, né? Então, de 0 a A, ele percorreu uma distância x qualquer. Ou seja, foi a deformação da mola. Então, de 0 a A, a mola percorreu uma distância x, certo? E qual é a altura? De 0 até Kx, até o máximo da força elástica. Então, K vezes x, dividido por 2. Então, a energia potencial elástica é x vezes x, dá x ao quadrado, vezes K, dividido por 2. Essa aqui é a expressão que nos dá a energia potencial elástica de uma mola, certo? A energia potencial elástica de uma mola é o produto da constante da mola vezes x ao quadrado, que é a sua deformação ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, o que nós temos que ver aqui ainda, no caso da energia potencial elástica, é que essa energia, no caso, nós vamos ter que considerar aqui a soma ou a subtração, certo? O sinal da energia potencial, ele pode ser positivo ou negativo. Por quê? Positivo quando eu estiver esticando a mola. Se eu estiver comprimindo a mola, esse valor vai ser negativo. Note que isso aqui só tem sentido físico, né? Esse sinal mais ou menos, ele só tem sentido físico, né? Não existe energia negativa. Agora, fisicamente, esse sinal de menos tem um significado. Ele está dizendo que o trabalho realizado por essa mola está sendo um trabalho resistente, ou seja, ele está indo contra o deslocamento normal da mola, ou seja, ela está sendo comprimida
indo para um ponto que ela não... indo para um ponto à esquerda do ponto de equilíbrio, certo? Então, se o sinal for positivo, ele está indo para a direita, a mola está sendo esticada, está indo para a direita do ponto de equilíbrio. Se o sinal for negativo, ele está vindo para a esquerda do ponto de equilíbrio e a mola está sendo comprimida, certo? Então, nós vimos que a energia potencial gravitacional ela é dada por mgh e vimos que a energia potencial elástica é dada por kx ao quadrado sobre 2, atentando para o sinal de positivo ou negativo, dependendo de qual deformação que a mola está sofrendo. O que é importante a gente lembrar é que tanto as forças peso e elástica têm a seguinte propriedade: seus trabalhos, certo? Seja a potencial gravitacional ou elástico, eles independem da trajetória, certo? Independe da trajetória. Então, desta forma, eles são conservativos, certo? Isso aqui é importante, que tanto o trabalho da força-peso quanto o trabalho da força elástica, eles independem da trajetória e, nesse caso, eles são conservativos, certo? Isso vai ser muito importante na resolução dos exercícios. E agora veremos a energia cinética. A energia que está relacionada ao movimento, certo? Então, na energia potencial gravitacional nós estávamos relacionados com a altura, né? A energia potencial elástica com a deformação de uma mola e a energia cinética nós estamos relacionados ao movimento. Então, vamos imaginar aqui que nós temos um bloco, né? E sobre esse bloco atue uma força resultante, que esse bloco tem massa m, certo? E ele se desloca numa distância d qualquer. Como esse bloco ele tem uma força resultante, ele está sobre a égide da segunda lei de Newton, ele também tem uma aceleração, certo? E se ele tem uma aceleração, ele também tem uma velocidade v qualquer, certo? Se o trabalho do bloco realizado sobre o bloco é igual à força vezes o deslocamento, e a força vezes a força a gente sabe que é o produto da massa vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, só substituir a força por massa vezes a aceleração e continue multiplicando ali pelo deslocamento, certo? Então, o trabalho seria o produto da massa vezes a aceleração vezes a distância. Mas vamos melhorar um pouco essa questão, porque, como nós falamos, a energia cinética é uma energia que está ligada à velocidade de um corpo, né? Ao movimento de um corpo. Então, ela estava ligada à velocidade, né? Vamos lembrar lá das nossas primeiras aulas, nós tínhamos a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli diria que
a velocidade final ao quadrado seria igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Quando a gente não tem o tempo, nós utilizamos a equação de Torricelli. Agora, eu quero escrever essa equação de uma maneira diferente. Eu quero escrever ela isolando a aceleração. Se eu fizer algumas álgebras aqui, eu vou chegar à conclusão que a aceleração ela é igual ao quê? A diferença entre o quadrado das velocidades dividido por 2 vezes a distância, d, certo? Então, é só fazendo uma álgebra nessa equação aqui, eu chego nessa relação. E agora eu vou substituir esse A aqui na fórmula. Então, eu vou ter que o trabalho é igual a massa vezes, em vez de escrever A, eu vou escrever V2 menos V0 ao quadrado, 2D vezes D, certo? O que vai acontecer? Esse D morre com esse D. Eu vou ficar com M vezes V2 menos V02 dividido por 2 e vou desmembrar isso aqui. O trabalho vai ser igual ao quê? mv2 sobre 2 menos mv02 sobre 2, certo? Isso aqui é o trabalho. Ora, só que eu estou relacionando o trabalho com a velocidade final de um corpo e a velocidade inicial, certo? Se o trabalho, como nós já vimos nos outros ali, ele está diretamente relacionado à energia, então eu posso dizer que o trabalho realizado por esse bloco, ele é igual à variação da energia cinética do bloco. Ou seja, ele é a energia inicial, a energia final, menos a energia cinética inicial de um corpo. E isso aqui é o que nós chamamos do teorema da energia cinética, certo? O trabalho é igual à variação da energia cinética. E a energia cinética, como é que eu meço? Essa aqui é a energia final menos a energia inicial. Ah, Ricardo, mas eu não conheço essa fórmula, eu conheço outra. Você conhece, basicamente, que a energia cinética é mv2 sobre 2 ao quadrado, certo? Lembra que aqui eu falei que esse bloco aqui, ele tem uma aceleração, né? Se ele tem uma aceleração, ele está realizando um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Se um corpo estiver realizando um movimento retilíneo uniforme, não vai ter variação de velocidade, então a velocidade inicial vai ser igual a zero. Isso aqui, essa parte do teorema morre e eu fico só com a primeira. A energia cinética é mv2 sobre 2, certo? Mas o teorema da energia cinética, ele diz que, teorema da energia cinética, a variação da energia cinética de um ponto material de um corpo qualquer é medida pelo trabalho das forças entre os pontos considerados. Então, a variação da energia cinética
de um ponto material é medida pelo trabalho das forças entre os pontos considerados, certo? Então, esse é o teorema da energia cinética, né? E um caso particular da energia cinética é quando o móvel está em movimento retilíneo uniforme, que nós temos apenas o mv2 ao quadrado, certo? Então, daqui, o que a gente pode tirar? Então, a energia potencial gravitacional é o produto mgh, certo? A energia potencial elástica é mais ou menos, que aí eu tenho que... É só para me saber se essa mola está sofrendo compressão ou se ela está sendo distendida, é kx2 ao quadrado sobre 2. E a energia cinética é mv2 sobre 2. E o teorema do trabalho energia, que mede a variação da energia cinética, é mv2 sobre 2 menos mv0 sobre 2, v0 ao quadrado sobre 2, certo? Esse aqui é o grande resumo do assunto energia, certo? Então, a partir de agora, nós vamos partir para as questões, e aí nós vamos ver realmente o que interessa para a sua prova, que é os exercícios, é você aprender a colocar o X no local certo. Beleza?